crianças, mais um conteúdo de português, tá? Vamos lá. Primeira aula de português, depois ciências. Em português, vamos estudar sobre interjeição, locuções interjetivas e onomatopeias, tá? É sempre assim, sempre um resumo de cada conteúdo, né? Se aí vocês já estão cansados de ouvir eu falar a mesma coisa. Então, vamos lá. O que são interjeição? Interjeição são expressões, tá? Agora, sendo que dentro dessas expressões, existe as classificações, existe determinados nomes para as interjeições. Eu não vou dizer classificações, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, eu estou dando exemplo. Aí coloquei ali, puxa, caramba, nossa, uau. Essas interjeições, elas dão sentido de admiração, tá? Muito bem. Tem outras. Advertências, interjeição relacionada à advertência. Cuidado, atenção, tá? É uma interjeição relacionada à advertência. Alegria, alegria é fácil, né? Vamos lá. Oba, ó, tá? Alívio, quando se fala alívio, automaticamente, o que costumamos falar? Expressar, no caso, ufa, que alívio, né? Ou, muito bem. No caso, a aversão também é uma interjeição, sendo que a aversão, já está falando, aversão. A expressão para aversão são droga, porcaria, tem outros por aí, tá? E se tratando de aplauso, interjeição se referindo a aplauso. Aí temos bravo, muito bom, tá? Desejo, desejo, a expressão para desejo, eu coloquei ali, queira Deus, tomara, tá? Tomara que alguma coisa dê certo, tomara que você consiga realizar esse seu sonho. Então, é uma interjeição relacionada a desejo, tá? E de dor, quando fala dor, automaticamente vem a primeira palavrinha na cabeça, ai, tá? Ou ui. Saudação. Saudação nós temos olá, oi, ei, né? Silêncio. Silêncio já tá falando. Sil, de silêncio. E até mesmo a própria palavra silêncio, tá? Medo. Medo nós temos aí cruzes, credo, ó, né? Quando alguém conta algo assim, que a gente fica espantado, geralmente falamos assim, cruzes, tá? E reprovação. Reprovação é quando utilizamos aquela expressão só faltava essa, ou seja, você está reprovando algo que você ouviu, ou algo que foi citado, tá? Ou algo que foi contado com detalhe, então você usa essa expressão de reprovação. Muito bem. Tudo isso aqui que eu falei para vocês está relacionado à interjeição. Agora, a locuções interjetivas, tá? A diferença é que elas são formadas por mais de duas palavras, tá? Aí aqui eu coloquei, ora, bolas, como locuções interjetivas, tá? Ora, bolas, pobre de mim, que horror, que pena, tá? Meu Deus. Quando utilizamos essa expressão, acho que vocês conseguem ouvir muito isso, né? As pessoas falando, meu Deus, tá? Ou que pena, é uma locução interjetiva. Aqui eu coloquei só algumas, porque tem outras também, vocês vão ver aí no livro outras, tá? E a onomatopeia? Onomatopeia são expressões relacionadas a barulhos de qualquer coisa. Tá? Aqui eu citei passos, pessoas andando, né? Barulho de passos, né? Não é pássaros, é passos, andando. Imagine andando. Então, geralmente, o som é toque, 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 né? Coloquei aqui o dormir. Por que eu coloquei o Z aqui de dormir? É um sonzinho que a pessoa faz quando está dormindo. Né? Não é ronco não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu coloquei o Z assim como expressão. Chuva, eu coloquei a expressão de chuar. Esse barulho da chuva, tá? É uma onomatopeia. Coloquei também vidro. Barulho de vidro. Geralmente é o quê? Crass, tá?
E relógio. Relógio é o bem, bem, tá? Então, todos esses sons, esses barulhos que dão, tipo, ecos, eles são chamados de onomatopeias. Tá bom, gente? Acho que deu para vocês assimilarem aí o exemplo que eu dei para cada um, tá? Agora, em seguida, vamos para ciências. Bom, saímos, né, de português e agora vamos para ciências. Na aula passada de ciências, nós vimos sobre alimentação. Uma alimentação saudável, né? Então, nós descobrimos que devemos consumir um pouquinho de cada coisa. Proteínas, carboidrato, os minerais, a água como alimento, né? Mas não é utilizar somente a água achando que tô bebendo bastante água, tô alimentada. Não. Enfim, essa aula foi sobre isso. Hoje, não tem como não deixar de falar sobre as consequências de algumas substâncias que são ingeridas indevidas. Aí aqui eu coloquei para vocês logo no início falando o seguinte: o corpo humano trabalha de forma harmônica, tá? Muito bem. Quando sentimos mal-estar, é sinal de que há alguma alteração em algum órgão que foi causado por substâncias que ingerimos, tá? Evidente, estou sentindo mal-estar, de repente alguma coisa, um alimento que eu comi e que me fez mal, ou algo que eu bebi, tá? Então esse mal-estar é relacionado a algo que ingerimos, substância que ingerimos. Então dentro dessas substâncias, eu citei aqui para vocês, falando sobre as consequências que causam no organismo, se tratando do álcool e do fumo, tá? O que pode acontecer quando ingerimos essas substâncias, tipo, fora do limite? Aqui no álcool eu coloquei que há uma perda de atenção, distúrbios motores, tá? E no coração, o que acontece com o coração? Diminui as contrações musculares, tá? E desregula o ritmo de batimentos. Não tem como, gente, uma pessoa consumir um álcool indevido o tempo todo, ele não tem limite, tanto para o álcool como para o cigarro, que não vá prejudicar o corpo humano. Sabemos que o corpo humano é uma máquina perfeita, isso é fato, isso é realidade, tá? Não tem nem o que discutir. Mas existe também uma consequência para essa máquina aqui, quando começamos a fazer algo que vai fora do limite. Vai ter que ter consequências, tá? E com relação ao fígado, o que acontece com o álcool, com o cigarro, com relação ao fígado? Interfere nas funções hepáticas vitais, tá? Provocando cirrose. Cirrose aqui é uma doença, evidente. E dependendo do grau, essa cirrose aí, ela leva até a morte. Tá? Acho que você já deve ter ouvido falar que alguém morreu de cirrose, né? Não morreu de cirrose. Teve a cirrose e acabou falecendo. Muito bem. E o uso constante dessas substâncias que acabei de falar provoca o câncer, pode dar uma dessas doenças aqui. O bronquite, pneumonia, o infarto, o derrame cerebral, a efizema pulmonar. Tá? E a fumaça, aí vamos para o cigarro. A fumaça do cigarro, o que acontece com a fumaça do cigarro? O que ela, no caso, desenvolve? Nicotina, tá? Depois, monóxido de carbono e alcatrão. O cigarro, ele vem de uma planta chamada tabaco. E aí onde surge a palavra tabagismo, tá? Tabagismo vem de tabaco, que é uma planta. E o filtro do cigarro, não sei se vocês sabem, leva 100 anos. Nossa, 100 anos, professora? Um século, tá? O filtro do cigarro leva um século para se degradar. Aí o que acontece? Aonde é jogado isso aí no solo, ele fica impossível de plantar. Ah, vou tentar, vou fazer um teste. Você tem um local ali que, de repente, alguém fuma, só joga nicotina ali. Tenta plantar para ver se vai dar certo. Não consegue, tá? Esse solo fica contaminado. Tá? Então, é muito importante a gente saber de detalhes
tá? É claro que temos que saber de tudo isso aqui, o que provoca e ficarmos alertas. Nós também não vamos criar uma paranoia, tá bom? Eu tentei falar para vocês que o álcool e o cigarro, entre outras substâncias que pode ser ingerida indevidamente, pode causar consequências para o organismo. Pode causar não, causa consequências no organismo. Então, ou seja, devemos fazer as coisas tudo no limite, para não prejudicar essa máquina aqui, tá bom? Na próxima aula eu vou falar para vocês também sobre o saneamento básico, a importância do saneamento básico para a nossa saúde. Não vou falar isso hoje, senão vai ficar uma aula longa, tá? Vamos deixar para a próxima aula. Antes de eu terminar aqui, eu só vou mostrar para vocês aqui, vocês têm um livro, tá? Como é que fica o nosso pulmão quando ele é ingerido com alguma substância exagerada. Aqui é o nosso pulmão normal, tá? Ele sem nenhum problema. Já aqui, ele já tá com um probleminha. Olha o que acontece quando se fuma demais. O que acontece com o pulmão? Sabemos que os pulmões, eles são responsáveis pela respiração. Então, a cor dele é essa aqui, essa cor rosinha, clara. Uma vez que ele começa a ser prejudicado, olha como é que ele fica. Você já imaginou a diferença, né? E que coisa horrorosa que ele fica, né? Na realidade, ele é tão bonitinho, mas aí quando a gente começa a ingerir algo que a gente não tem noção das consequências, o pulmão tem noção aqui, ó, como é que ele fica. Tá bom, gente? Esse desenho aqui do pulmão está no livro de vocês, na página 249. Evidente que vocês têm um livro. Ah, professor, eu não precisava mostrar porque eu tenho um livro. Mas, de repente, tem alguém aí assistindo a aula, um priminho, um coleguinha que não tem esse livro de vocês. Aí já estou mostrando para poder ver como é que fica. Tá bom? Aqui fica um alerta para a gente poder ingerir alimentos que vão nos ajudar na nossa saúde. Tá ok? Então, por hoje é só. Beijo!